tudo bom? Eu sou Pedro Costa e esse é o Carreiras em Foco. Hoje eu estou recebendo a Cláudia Lopes, que trabalha com informática e respiração consciente. Nós vamos entender um pouco como que essa mistura funciona. Cláudia, boa tarde, bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Boa tarde, Pedro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dessa história aí minha ao longo desse tempo. Como é que começou a sua trajetória na informática? Quando eu estava naquela fase de definir profissão, né, eu tinha lá meus 18 anos e comecei a trabalhar numa empresa, não na área de informática, né, mas arranjei meu primeiro emprego, mas aí eu tinha certeza que eu queria trabalhar com alguma coisa dessa área. E aí eu entrei na faculdade de processamento de dados, né? Na época. E logo no primeiro semestre da faculdade eu consegui um estágio num banco muito bom, que hoje nem existe mais, que chama Lloyds Bank. E nesse estágio eu tive um treinamento muito legal. E aí eu tive certeza de que eu gostava muito daquilo, né? Eu comecei a carreira trabalhando como programadora, né? Aonde a gente fazia programação. Na época não tinha ainda internet, parece incrível, mas existiu essa época onde não tinha ainda internet, né? E aí a gente trabalhava com o mainframe, que era o computador de grande porte. E aí eu comecei a desenvolvendo essa carreira e se passaram 25 anos, e eu trabalhei com isso 25 anos. Acho que foi uma carreira de bastante sucesso. E é uma carreira que eu acho que traz muito retorno para quem investe nela, né? Porque tem bons salários, tem boas oportunidades e tem oportunidade em várias áreas, né? Eu trabalhei em bancos, mas em qualquer empresa hoje em dia você fala que tem computador e eles precisam de algum recurso de informática. Então tem um mercado de trabalho muito vasto. E foi isso que eu aproveitei, né? Passei por várias áreas, passei de programação para analista de sistemas, depois gerente de projetos, depois e fui indo até ficar responsável por uma área dentro do banco, na área de informática, enfim, esse foi o caminho. E a informática exige muito da mente? Sim, a informática, na verdade, esse é uma coisa que eu sempre gostei, né? Porque as pessoas falam muito de matemática, né? Não, precisa conhecer matemática para trabalhar com informática. E eu não acho que é a matemática em si, mas é o raciocínio lógico, né? Então, a informática precisa de muito raciocínio lógico, porque você vai desenvolver uma lógica que o computador vai seguir para resolver um problema. Então, às vezes tem desafios que são simples, né? E tudo bem, a gente consegue resolver rápido. E tem alguns que demandam um pouco mais de criatividade até. Tem gente que fala, não, é uma área muito chata. Eu falo, não, mas não, na verdade, rotineira, né? E eu não vejo assim, eu vejo ao contrário. Eu vejo como uma área que te desafia todos os dias, te traz a necessidade de ser criativo para resolver algum problema, ser organizado, né, para poder construir coisas que funcionem, que as pessoas consigam dar manutenção, enfim. Essa parte de raciocínio lógico ela é fundamental. E nesse sentido, sim, demanda bastante da cabeça, mas para mim é muito legal isso, porque é um desafio. Eu adoro desafios, né? Então é um desafio todo dia. Você tem às vezes um problema para resolver e aquele problema te desafia e no final você consegue resolver. E aí tem uma satisfação grande, né, de ver as coisas funcionando a partir disso, desses desafios que a gente vence diariamente. E existe muito estresse dentro dessa profissão? Bastante. Na verdade, assim, depende muito da área que você trabalha, né? Então, da empresa que você trabalha. Eu trabalhava em banco, então banco já é um lugar que é muito estressante. E você imagina que um cliente, por exemplo, chegou na boca do caixa e ele tinha um dinheiro aplicado e ele quer fazer um resgate desse dinheiro para poder usar para comprar alguma coisa. E aí ele chega lá e o sistema deu problema. E aí aquela famosa resposta do caixa do banco fala, né? Ah, o sistema está com problema. E você faz o quê? Né? Quem que vai resolver esse problema? É a gente, lá atrás. É o profissional de informática. Então o cliente está ali no caixa reclamando, ele quer o dinheiro dele, ele está certo disso,
né? E ele tem todo o direito de querer, e o sistema não consegue dizer, por exemplo, qual é o saldo dele. Isso e aí, assim, volta para a área de informática com uma demanda urgente. Olha, eu preciso atender esse cliente. Então, essa é um tipo de estresse que a gente aprende a lidar com ele, né? E tem que ser rápido e tem que. E por isso que você vai desenvolvendo essa habilidade de raciocínio rápido, tudo, porque você tem que olhar, achar onde está o problema, conhecer, resolver e para atender rápido. Então, nesse sentido, sim, é bastante estressante. E fora estresse de prazo, né? Então, assim, quando você faz. Imagina que você está construindo uma casa, né? Você é um engenheiro, está construindo uma casa, um arquiteto. E você deu um prazo para o cliente vai mudar naquela data que você deu o prazo. Então, o sistema é a mesma coisa, eu estou construindo um sistema, eu tenho que fazer tudo acontecer para que aquela data que eu dei para o cliente funcione. Então, existem pressões de vários tipos. Tem áreas que são mais tranquilas, né, e tem áreas que são mais estressantes. Banco é bastante estressante, mas tem gente que adora trabalhar em lugares que são mais agitados e tal. E tem outros que preferem lugares mais calmos. Acho que tem para todos os gostos, Pedro. E quais são os maiores desafios de quem, no caso, trabalhava com tecnologia, com informática? Eu acho que um desafio grande, na verdade eu vou colocar dois desafios grandes. Hoje em dia, um deles é atualização tecnológica, né? A tecnologia, ela muda muito rápido. Então, o que eu te falei assim, quando eu comecei a trabalhar, não tinha nem internet. Aí surgiu a internet e a gente ficava pensando assim, para que isso serve? E hoje em dia ninguém imagina a vida sem internet, né? Um monte de coisas a gente faz no celular, né? Um monte de linguagens de programação nova, técnicas novas, formas de estruturar sistemas novos, metodologias novas. Então, assim, surgem coisas novas o tempo todo. Então, estar atualizado é um desafio. Né? Tem espaço para quem não está nessa onda, por exemplo, de internet? Tem, mas são os sistemas mais tradicionais e mais antigos. Também tem espaço. Mas um profissional que quer ganhar bem e que quer estar sempre sendo procurado pelo mercado, né, tendo o seu valor alto, ele precisa estar sempre atualizado, sempre fazendo cursos. Então, esse é um desafio. E o segundo desafio, que muita gente fala assim, eu vou trabalhar com informática porque eu não quero lidar com pessoas. E aí que mora o maior engano das pessoas. Porque os sistemas são feitos para pessoas. Então, o cliente de quem trabalha com informática é uma pessoa. É uma pessoa que tem... E eu tenho que saber conversar com essa pessoa, eu tenho que saber tirar dela o que ela entende que ela precisa. Às vezes ela fala assim, eu preciso de um sistema que aperta um botão e faz 3 coisas. Só que você começa a conversar com ela e você vai ver que você precisa de 10 telas com 5 botões em cada uma e faz 50 coisas. Só que se eu não conversar com ela e não conseguir ter essa habilidade de comunicação e de intermediação, eu não vou conseguir tirar dela o que ela realmente quer. Né? Então, quando a gente fala um analista de sistemas, ele faz isso normalmente. Ele vai entender com o seu cliente o que ele quer e traduzir para quem vai fazer o programa, entregar uma coisa que funcione. Então, o desafio de lidar com pessoas é um desafio grande para quem é da área de informática. E quem tem a habilidade de lidar com pessoas vai mais longe. Né? Então, você fala assim, um gerente de equipe de informática, ele precisa conhecer tecnicamente, mas ele precisa ter habilidade de gestão de pessoas também. Então, eu, por exemplo, um dos cursos que eu fiz foi uma pós-graduação em gestão de pessoas. Porque isso ajuda bastante. E todo o treinamento, por exemplo, gerencial que o banco dava, sempre foi focado em como gestão de conflitos, como lidar com as pessoas, como a gente conseguir extrair o melhor de cada um. Né? Então, desafio de atualização tecnológica e desafio de lidar com pessoas, que é aí que todas as áreas têm, né? E agora falando um pouco sobre a sua outra área, que é a atual, se não me engano, hoje, que é a respiração consciente. Como é que surgiu a respiração consciente na tua vida? Isso que eu ia te falar. Eu trabalhei, então, 25 anos na área de informática, né? E num certo momento, eu senti que eu estava um pouco cansada daquela estresse, daquele ritmo mais maluco do banco. E aí eu comecei a procurar, assim, outras alternativas. E foi aí que surgiu a oportunidade
de fazer um curso dentro da área, né? E o primeiro curso que eu fiz, a gente fala que toda a parte de terapias, né, sempre a gente precisa, e a respiração é uma abordagem terapêutica também, ela precisa que a gente primeiro aplique na gente, a gente sinta como é, para depois você ter propriedade para aplicar nos outros. Então eu comecei esse caminho trilhando para mim, né? Fazendo um processo para mim, para eu me sentir melhor, para eu me encontrar um pouco mais no que eu estava querendo ou não para esse futuro, porque já que eu tinha decidido não voltar mais para a área de informática. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o primeiro curso no método Van Laere, né? Aí gostei, fiz o segundo, terceiro, quarto, voltei como parte da equipe várias vezes, me tornei profissional, né, nessa área. E como eu entendo assim, né, a área de autoconhecimento é uma área que a gente começa, mas nunca termina, né? Então é uma coisa que eu estou sempre também naquela linha de se manter atualizado, de olhar coisas novas e de entender cada vez mais da gente mesmo. Eu comecei a fazer também outros cursos. Então eu não é só a respiração, ela é muito potente, né? O próprio método Van Laere trabalha com ressignificação também, com pilares da consciência, né? Para a gente e o objetivo de tudo isso, na verdade, da respiração e das terapias, é que as pessoas estejam melhor, mais equilibradas, mais felizes e fazendo escolhas conscientes na sua vida, né? Então, como isso eu achei que foi legal para mim, foi um caminho que fez sentido para mim, e eu me perguntei por que não também trabalhar nisso, né? E aí eu comecei a fazer essa transição para a área de terapias integrativas. Então, hoje, basicamente, nessas questões que eu trabalho, fiz arte-terapia, fiz outras abordagens também. Arte-terapia também é muito legal. Um dia, se você quiser, a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. E a respiração, eu fiz também agora, recentemente, uma pós-graduação na neurociência da respiração. E isso foi muito legal, porque o quê? Me trouxe muita clareza do poder da respiração, né? A respiração, ela é o único item do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, funciona sem eu pensar, mas mesmo funcionando sem eu pensar, eu tenho o poder de modificá-la, né? Então eu posso perceber que eu estou respirando, por exemplo, muito rápido, de uma forma ansiosa, e decidir começar a respirar um pouco mais lento, e isto vai acalmar o meu sistema nervoso. Então, é o único item que está na minha mão. Então, isso me encanta, de certa forma, olhar por esse lado e ver o poder que cada um de nós tem na sua mão, né? Sem que isso tenha custos extras, sem que isso tenha grandes necessidades de grandes conhecimentos para serem aplicados. Então, é uma coisa simples ao alcance de todos. E isso acho que me motiva bastante a continuar estudando cada vez mais nessa área. E de forma simples e resumida, por favor, se você puder falar, o que é a respiração consciente? De forma bem simples, assim, é estar presente no seu momento agora, olhando, sentindo como está a tua respiração, como está o teu corpo, se conectar a isso. Muitas pessoas, se eu perguntar para a pessoa como você respira, como você está respirando agora, a pessoa não vai nem saber dizer. No processo de respiração consciente, a gente treina esse processo de autoobservação. Então, eu vou conscientemente botar a minha atenção na minha respiração, perceber como ela está e verificar se eu posso fazer alguma coisa para eu me sentir melhor ou se ela está boa do jeito que está. Como eu comentei rapidinho antes, imagina que neste processo de autoobservação, eu percebi que a minha respiração está muito rápida. Respiração rápida leva a processos, e pela boca, por exemplo. Respiração rápida leva a processos de ansiedade. Respiração pela boca faz eu absorver menos oxigênio quando eu respiro. Então, no simples fato de botar consciência nisso, fazer uma respiração consciente, de colocar atenção, então eu vou fechar minha boca e buscar respirar um pouco mais lento e profundo. Isso muda toda a química do meu corpo e isso me dá mais capacidade de estar presente e de fazer escolhas conscientes. Então, para mim, a respiração consciente ela tem a ver
com essas capacidades de escolha que a gente tem. Qual que é a diferença entre respirar normalmente, né? Como de hábito, vamos dizer assim, e respirar conscientemente? Para mim, ele traz essa questão. Quando você fala assim, respirar normalmente, eu vou trocar por uma outra palavra, ver se fica mais fácil de comparar. Respirar no automático e respirar mais consciente disso. Então, respirar no automático traduz viver no automático. Você vai fazendo as coisas sem saber muito por que você está fazendo. A gente fala, tem uma máxima que todo mundo que trabalha com respiração fala, que a gente vive como a gente respira, e a gente respira como a gente vive. Então, se eu vivo no automático, sem prestar atenção como eu estou respirando, eu estou vivendo a vida, tipo assim, deixa a vida me levar, né? E aí eu perco um pouco a minha capacidade de escolha. Então eu estou sempre no piloto automático. Agora, quando eu falo que eu ponho atenção na minha respiração, e isso pode ser no seu dia a dia. Imagina que você está aí trabalhando normal e num certo momento você põe atenção na sua respiração. E você percebe, tá legal, estou sentindo que tá fluido, estou confortável. Ou está mais tenso, ou eu percebi que eu reti a minha respiração. O fato de pôr atenção nisso me dá o poder de modificar, como a gente falou. E isso é, para mim, a respiração consciente. É você poder usar esse poder de autoobservação para poder fazer pequenos ajustes que te trazem mais bem-estar e que te tiram do piloto automático. Então, a diferença para mim entre respirar no automático e respirar consciente é que a partir do momento que eu respiro de forma mais consciente, pondo a atenção na minha respiração e como está meu corpo e como eu estou me sentindo naquele momento, primeiro eu acolho tudo que está acontecendo comigo e depois eu tenho o poder de fazer pequenos ajustes e pequenas escolhas que podem levar a rumos completamente diferentes, de maior bem-estar e mais felicidade. A respiração consciente tem comprovação científica? Super! Super comprovações. Como eu te falei, eu fiz agora uma pós em neurociência da respiração. E a neurociência veio trazer uma luz muito grande a tudo que acontece quando a gente respira. Então, hoje já se fala muito, né, de a gente ativar o sistema. A gente tem o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. A grosso modo, o simpático é o cara que vai me ajudar na atividade mais de luta ou fuga, que vai me ajudar em coisas que eu tenha uma energia diferente para fazer. E o parasimpático, eu vou parar um pouco esse negócio e vou poder acalmar. O natural na vida é eu alternar entre os dois, simpático e parasimpático. Né? Muita gente está cronicamente ativada no simpático, então ela não consegue relaxar, não consegue dormir direito, não consegue uma série de coisas, tem a respiração alterada e uma série de coisas nesse sentido. E o parasimpático, ele é importante para isso, para que eu abaixe os meus níveis de adrenalina, para cortisol, para que eu possa dormir, por exemplo, à noite, eu preciso dar uma ativadinha no parasimpático. E aí, a respiração, ela consegue atuar diretamente nesses sistemas simpático e parasimpático. Então, muita gente fala assim, eu tenho dificuldade para dormir, por exemplo, né? Eu vou para a cama e tenho dificuldade para dormir. Então, tem um exercício muito simples de respiração que, para mim, por exemplo, me faz dormir, às vezes, em 2 minutos. Por quê? Porque ele ativa o sistema parasimpático. Ele acalma, diminui os batimentos cardíacos, diminui o nível de adrenalina, cortisol, e aí eu relaxo. Relaxando, entra o sono. Então, assim, a neurociência veio trazer toda essa luz, e hoje o método Van Laer está trazendo bastante informações sobre isso também, de como a respiração ela interfere diretamente no sistema nervoso e pode fazer toda a diferença na sua vida para processos de saúde, para processos de saúde física e mental. Então, você fala ansiedade, depressão, eu posso tratar com respiração. Eu posso tratar com respiração insônia, eu posso tratar com respiração dores, eu posso tratar com respiração uma série de coisas. Então, isso
tudo com comprovação, principalmente hoje com a luz da neurociência. Por que alguém da tecnologia deveria se preocupar com a respiração? Muito bom, Pedro. Na verdade, eu diria assim, que alguém de qualquer área deveria preocupar com a respiração. E principalmente, lembra que você me fez uma pergunta? Você, tem muita pressão, é estressante essa área? Então você imagina que uma área onde tem muito estresse, como é que fica a respiração das pessoas, às vezes, quando ele está naquele momento de ter que entregar alguma coisa? Ele vai estar, às vezes, respirando muito rápido, ventilando muito rápido. Quando eu estou respirando muito rápido, às vezes a minha capacidade de foco, ela diminui. Porque eu estou no processo de prestar atenção em outras coisas. Eu estou meio querendo matar o leão, né, e sair correndo, né? Então, assim, numa hora, por exemplo, que eu estou com super estresse, se eu entrar com o processo de respiração consciente, eu vou o quê? Eu vou conseguir acalmar meu sistema nervoso, eu vou conseguir melhorar meu foco, meu raciocínio, e vou conseguir resolver muito mais rápido, seja lá o que for que eu tenha para resolver. Então, olha que legal, né? Mesmo na área de informática ou em qualquer outra área. Você imagina um cirurgião que vai entrar para uma cirurgia complicada. Se o cara está agitado, se ele fizer um exercício de respiração 1 minuto antes de entrar na cirurgia, ele vai acalmar todo o sistema dele, vai trazer mais foco e vai conseguir trazer um resultado melhor. Então isso vai para tudo. O motorista de ônibus, por exemplo, no estresse, todo mundo gritando, né, trânsito, calor, se ele conseguir usar a respiração para ele conseguir se acalmar e focar, ele vai ter muito menos chance de um acidente. Então, olha que legal, a respiração ela pode ser usada em todas as áreas. Eu acho que intuitivamente eu sempre usei um pouco isso, e por isso que me encantou ir para a área de respiração. Porque eu sempre fui uma pessoa que, mesmo num estresse muito grande, eu conseguia falar assim, ó, calma, que agora eu vou resolver. Né? E eu deixava todo mundo quieto, resolvia o que tinha que resolver, e depois eu voltava para explicar o que estava acontecendo. Então esse é o poder de juntar a respiração, seja com qualquer área que for. Poder trazer esse foco, essa clareza mental para poder atuar e tomar boas decisões. Se você pudesse ensinar agora uma técnica de 1 minuto para quem está vendo, o que você ensinaria? De respiração? Tá. Eu gosto de trazer uma visão muito simples. Existem muitos exercícios de respiração. Mas como você falou, em 1 minuto vamos fazer simples. Alguns processos de estresse levam a gente a respirar mais rápido e muitas vezes pela boca, tá? Então, simples assim, respira mais lento e sempre pelo nariz. Então, imagina que assim, se possível, exalar num tempo maior do que inalar. Então, eu vou fazer um exemplo, tá? Imagina que eu estou inalando, então eu vou fazer. E aí, solto. Então, eu inalei, por exemplo, em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inalei em 2 e soltei em 4. Inalei em 3 e soltei em 5. Inala devagar, né? A gente fala mais lento, mas assim, procurando ser um pouco mais lento. Não é para prender, mas natural. E solta a respiração de forma um pouco mais lenta, pelo nariz. Só isso, prestando atenção. Então, inala, 1, 2. Exala, 1, 2, 3, 4. Se você fizer isso, já vai acontecer aquilo que eu falei antes. Você vai começar a acalmar o seu sistema e ativar o sistema nervoso parasimpático. Ah, mas eu quero fazer inala 4 e solta em 8. Tá bom. Inala 10 e solta em 20. Tá bom, vai da sua capacidade respiratória. Mas inala e solta com um tempo um pouquinho maior. E de forma que você conseguir mais lento e mais profundo. Pronto. Só isso daí. E esse exercício simples, prestar atenção na respiração e respirar dessa forma, vai ajudar a pessoa a dormir, vai ajudar a pessoa a se acalmar. E pode ser usado em qualquer lugar. No trânsito, numa reunião, junto com as crianças, na escola, em qualquer lugar. Né, que vai funcionar do mesmo jeito. E valeria a pena hoje em dia, para quem, por exemplo, você que trabalhou com informática, valeria a pena trabalhar com isso hoje em dia? Super.
A informática é uma área que você consegue, você mantendo aquilo que eu te falei no começo, que são os desafios, se manter atualizado e conseguir lidar com pessoas, é uma área que você vai ter emprego até 80 anos, se você quiser. Né? E sempre tem muita demanda. E pessoas que trabalham bem nessa área ganham bem. Tá? Então, são salários bons e te dá oportunidade. Hoje em dia, muita oportunidade de trabalhar de casa, home office, oportunidade de estar nas empresas também, né? E não tem muito esse preconceito de idade. Você entregando e você estando atualizado, é uma área que está sempre cheia de demanda e cada vez mais, né? Cada vez mais as coisas estão informatizadas e cada vez mais precisa de profissionais na área de informática. Que conselho você daria para quem está querendo entrar, para um jovem ou para alguém em transição de carreira que está querendo entrar nessa área? Estude. Estude e pratique muito, né? Então, assim, uma coisa que sempre é importante, que as pessoas que começam em informática às vezes esquecem, é desenvolver habilidades de lidar com pessoas. Né? A gente tem, quem entra nessa área naturalmente tem habilidade de interagir com as máquinas, com o computador, com o celular, com as máquinas. Né? Mas às vezes não tem tanta habilidade de lidar com pessoas. E lidar com pessoas nessa área pode ser um diferencial. Não vai ser o mais importante para você ter uma carreira. E outra coisa, converse com pessoas também que já estão na área. Né? Você tem áreas mais técnicas. Eu, por exemplo, fui numa área mais de desenvolvimento de sistemas, mas tem áreas de suporte, áreas de manutenção. É uma área muito grande. Converse com pessoas e tenta sentir o que faz sentido, né, para você. O que faz sentido, o que você acha que gosta de fazer. E estuda bastante. Estuda bastante, desenvolva habilidades, esteja atualizado e aprenda a lidar com pessoas. Que conselho você daria para quem está estressado demais no trabalho? Procure ajuda com várias possibilidades, ajuda para você poder aprender a lidar com estresse. Terapias integrativas em geral, não precisa ser análise tradicional, terapias integrativas, um exercício tipo yoga é super bom, exercícios que envolvam respiração, movimento de corpo. Respiração é básico, né? Mas você tem outras coisas que podem ser integradas, esportes, essas coisas que movimentam o corpo ajudam. E também aprender a lidar com essas questões dos desafios que a gente faz, que a terapia em geral ajuda. Então, terapias tanto a tradicional quanto integrativas. Procure ajuda. Não espere entrar em estresse, burnout, para poder pedir ajuda. Porque aí o sofrimento é maior. Então, assim, a gente fala que às vezes lidar com os imprevistos da vida é natural, isso vai acontecer o tempo todo, mas sofrer com eles é opcional. Se você não pedir ajuda, talvez você sofra. Então, peça ajuda. Bom, gente, hoje vocês perceberam que a gente conseguiu entender que não adianta evoluir só a máquina, né? Só o computador, se a gente não evoluir junto, né? Então, Isso mesmo. então, Cláudia, quero te agradecer demais a participação. Se quiser deixar uma mensagem final, divulgar alguma rede social sua, fica à vontade. Legal, obrigada, Pedro, obrigada pelo convite. Acho que é sempre legal a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, né, do que a gente gosta de fazer. Então, agradeço muito a oportunidade. E se você quiser, pode deixar aí o meu telefone nos contatos. Se alguém de uma área ou de outra quiser conversar um pouco mais, tem alguma dúvida que surgiu e quiser entrar em contato, estou à disposição. E o meu Instagram hoje é @c de casa M de Maria Lopes 10. Então tem algumas coisas lá. Eu não sou uma pessoa muito assídua, né, de colocar muita coisa. Mas quem quiser, entre em contato, quiser bater papo, eu adoro bater papo, né? E aí estou à disposição e agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com você. Gino, o prazer foi todo meu. Bom, gente, então é isso. Se você gostou da entrevista, deixa o seu like. Se tiver alguma pergunta que você queira encaminhar para a nossa convidada, deixa aqui nos comentários ou no contato que ela vai
disponibilizar aqui pra gente. E é isso aí, gente.